Bom dia, pessoal. Vamos continuar com o nosso conteúdo aí de álgebra linear. A gente encerrar o nosso conteúdo e realizarmos a nossa primeira prova. Dependência e independência linear. Vamos primeiramente para a definição. Então, seja V um espaço vetorial e A um conjunto que contém os vetores V1, V2, V3 até Vn contido no espaço vetorial V, ou seja, A é um subconjunto de V, tá? Do espaço vetorial V. Consideremos a equação A1V1 mais A2V2 mais A3V3 até ANVN igual a zero. Ou seja, esse lado esquerdo aqui da nossa equação é a combinação linear desses vetores aqui do conjunto A. Tá? Ou seja, é a soma de múltiplos desses vetores aqui do conjunto A. Então, esse lado esquerdo aqui representa a combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, igualados a zero. Tá? Lembrando que esse zero aqui não necessariamente é o zero número real, não. Tá? Esse zero aqui, na verdade, é o vetor nulo. Então, a depender do espaço vetorial V em questão, esse zero aqui pode ser um par ordenado, que é o 0, 0, né, se V for o R2. Pode ser um terno de números zeros, né, pode ser 0, 0, 0, se esse V aqui for o espaço vetorial R3, e assim por diante. Tá? Se aqui for uma matriz quadrada de ordem 2, então esse zero aqui representa uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, só que todos os elementos são nulos. E assim por diante. A gente já mencionou a respeito disso anteriormente. Né? Então, sabemos que essa equação admite pelo menos uma solução. Ou seja, se a gente tomar o A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero e o AN igual a zero, esse lado esquerdo aqui realmente vai resultar nesse lado direito, ou seja, vai resultar nesse vetor nulo. Né? Que 0 vezes um vetor, qualquer que seja ele, vai dar o vetor nulo, mais 0 vezes um outro vetor aqui, né? Porque o 2 aqui eu estou assumindo como sendo igual a zero, número real zero. Então, número real 0 vezes um vetor V2 também vai dar no vetor nulo. E se esse AN, né, se todos esses coeficientes forem zero, zero vezes esses vetores vai resultar no vetor nulo. E a soma desses vetores nulos dá exatamente o vetor nulo desse espaço vetorial em questão. Tá? E essa solução é também chamada de solução trivial. Tá? Então, o conjunto A diz-se linearmente independente, ou simplesmente LI, se a equação 1, essa equação que nós tratamos aqui, admite apenas a solução trivial. Tá? Ou seja, se a única solução dessa equação for essa solução trivial aqui, né, ou seja, se a única forma de tornar esse lado esquerdo igual ao vetor nulo for tomando A1, A2, A3 até AN iguais a zero, então significa que essa equação só admite a solução trivial. E se ela só admite a solução trivial, então ela é chamada de linearmente independente, ou simplesmente de LI. Tá? Agora, ela será chamada, né, esse conjunto A será chamado de LD, linearmente dependente, se a equação 1 admite pelo menos uma solução além da trivial, ou seja, algum AI diferente de zero, ou seja, algum desses A's aqui diferente de zero. Tá? Ou seja, se pelo menos um desses A's aqui for diferente de zero, e mesmo assim essa expressão do lado esquerdo resultar no vetor nulo, então significa que a gente acabou de encontrar uma solução que não é exatamente a solução trivial. Então, se essa equação admite uma solução diferente da trivial, a gente vai dizer que esse conjunto A é LD, é linearmente dependente. Ok? Então, só resumindo aí novamente, toda vez que tivermos que verificar a linearidade de um conjunto, a gente primeiro constrói essa equação, onde o lado esquerdo é a combinação linear dos vetores desse conjunto dado e iguala ela ao vetor nulo daquele espaço vetorial em questão. E aí a gente vai procurar as soluções dessa equação, ou seja, vai procurar os valores de A1, A2 até AN que satisfazem essa equação.
né? Então, aqui a gente já sabe que pelo menos a solução trivial ela admite, tá? Não tem como essa equação não ter solução. Ela vai ter solução sim. Pelo menos uma ela tem, que é essa chamada solução trivial, que é quando todos esses coeficientes A1, A2 até a n são iguais a zero. Tá? Mas aí, se essa equação admite apenas essa solução trivial, então o conjunto A é chamado LI, linearmente independente. Mas, se essa equação admite outras soluções além dessa trivial, né, pelo menos uma além da trivial, então esse conjunto A será chamado LD, linearmente dependente. Ok? Vamos ver um exemplo aí. Verificar se o conjunto A é LI ou LD. Na letra A, o conjunto A é dado por dois pares ordenados, né? Isso significa que o conjunto A é subconjunto do R2, tá? Não está aqui essa informação, né? Às vezes o livro coloca aqui contido no R2, mas nem sempre essa informação aparece, ela pode ficar subentendida, tá? Porque é óbvio, na verdade, que esse conjunto A é um subconjunto do R2, né? Já que ele tem dois vetores do R2. Tá? Assim, a gente reconhece a qual espaço vetorial o conjunto é um subconjunto. Okay? Esse conjunto A é um subconjunto do R2. E no conjunto, na letra B, o A é um conjunto que tem polinômios, né? Tem três polinômios, são polinômios de grau menor ou igual a 2, né? O máximo da potência que aparece aqui em x é 2, então são polinômios de grau menor ou igual a 2. Vamos para a letra A. De acordo com a definição, né? A gente tem dois vetores, um deles eu vou chamar de V1, então seja V1 o vetor de coordenadas 1 e 2 e o vetor V2 de coordenadas menos 1 e 3, então, pela definição, V1 e V2 são LI linearmente independentes se a equação AV1 mais BV2 igual a zero admite apenas a solução trivial, ou seja, que é quando A é igual a zero e B é igual a zero, ou A igual a B igual a zero, né? Aqui eu estou resumindo, né? É um jeito de você colocar, de você afirmar que tanto A quanto B são iguais a zero, né? Então, se essa equação admitir apenas essa solução, ou seja, se ela se transformar no vetor nulo apenas quando A for zero e B for zero, então esse conjunto A, formado por os vetores V1 e V2, será dito LI. Agora, se existirem outras soluções, a gente vai afirmar que esse conjunto A, formado pelos vetores V1 e V2, é LD. Tá? Vamos lá. Então, sempre vocês têm que formar essa equação, tá? Onde o lado esquerdo é a combinação linear dos vetores, né, do conjunto A, como aqui são dois vetores, então V1 e V2. Quando eu digo combinação linear é porque eu estou considerando múltiplos dele. Então, que seria um AV1 mais um A1V1 mais um A2V2. Só que eu não gosto muito de usar esses coeficientes A1 e A2, porque esses A's a gente pode fazer confusão com eles na hora do desenvolvimento dos cálculos. Então, eu prefiro usar letras diferentes. Eu coloco A e B. Se fossem 3 vetores, eu ia botar A, B, C. Se fossem 4 vetores, eu ia botar A, B, C, D. E assim por diante, tá? Mas aí, isso é uma opção minha. Se vocês quiserem usar A1, A2, A3, A4 e assim por diante, podem utilizar sem nenhum problema. Okay? Então, verificando, né? Pegamos essa equação, AV1 mais BV2 igual a zero, e vamos substituir. Né? Quem é o vetor V1? 1 e 2. Quem é o vetor V2? Menos 1 e 3. Substitui e iguala a zero. Lembrando que esse zero aqui representa o vetor nulo do espaço vetorial em questão. E eu sei que o espaço vetorial em questão é o R2, porque aqui são pares ordenados. E o vetor nulo do R2 é o 0, 0. Beleza? Agora é só multiplicar A e multiplicar B, né? Vai dar esses dois pares ordenados, e agora realiza essa soma. A mais o menos B e 2A mais o 3B. Né? Faz a soma deles. Então, A somado com menos B dá A menos B, 2A somado com 3B dá 2A mais 3B. Né? Então, agora eu tenho uma igualdade de pares ordenados, isso nos dá um sisteminha, né? Que equivale ao seguinte sistema. A menos B tem que ser igual a zero, e B e 2A mais 3B também tem que ser igual a zero. Né? Ou seja, a igualdade de
de pares ordenados, né? A primeira componente tem que ser igual à primeira, a segunda tem que ser igual à segunda, algo que a gente já viu lá na geometria analítica. E agora é só resolver esse sisteminha, né? Pode resolver aqui por substituição, né? A menos B igual a zero, você passa o B para o outro lado, então vai ficar A igual a B. E vem nessa segunda equação e substitui o A por B, ou B por A, né? Já que na primeira afirmou-se que A é igual a B. Então, se você substituir o A por B aqui, vai ficar 2B mais 3B, que dá 5B, 5B igual a zero. Mas se 5B é igual a zero, então é porque B é igual a zero, né? É só você passar o 5 dividindo, né? B vai ficar igual a zero dividido por 5, que é zero. Então, B é zero. E como na primeira equação A é igual a B, então o A também é zero. Ou seja, a solução desse sistema aí é apenas o 0, 0. Ou seja, é A igual a zero e B igual a zero, né? Cuja solução é A igual a zero e B igual a zero, ou seja, apenas a solução trivial. Portanto, como o sistema admite apenas a solução trivial, o conjunto A é LI, né? Ou seja, a única forma dessa equação resultar nesse 0, 0 é se esse A for zero e se esse B for zero, né? Para esse nosso exemplo aqui, para a letra A, não tem outros números reais que eu possa colocar no lugar do A e no lugar do B, de tal maneira que isso resulte em 0, 0. Então, só admite a solução trivial, portanto, esse conjunto é linearmente independente. Beleza? Vamos para a letra B. Continuando aí com a solução da letra B. Reescrevi aqui a letra B, né? A letra B apresenta o conjunto A, que contém 3 polinômios, e esses polinômios têm grau menor ou igual a 2, ou seja, o conjunto A é um subconjunto do espaço vetorial, que é o conjunto do P2, né? Quem é P2, né? É o conjunto de todos os polinômios, o conjunto que contém todos os polinômios de grau menor ou igual a 2, tá? Então, vamos verificar se esse conjunto A é LI ou LD, né? Então, primeiro, eu estou chamando esse primeiro polinômio de V1, então V1 é x menos 1. Esse segundo polinômio eu estou chamando de V2, e esse terceiro polinômio eu estou chamando de V3, para facilitar aqui o desenvolvimento do meu raciocínio. Então, devemos verificar a equação, né? De acordo com a definição lá, a gente sempre tem que construir uma equação, onde o lado esquerdo é a combinação linear desses vetores, e o lado direito é o vetor nulo daquele espaço vetorial em questão. Então, A, V1 mais B, V2 mais C, V3 igual a zero. Observe que apareceu uma terceira parcela aqui na minha soma, porque agora nós temos 3 elementos no conjunto A, tem 3 vetores, né? Então, CV3 igual a zero. Lembrando que esse zero aqui é o vetor nulo do conjunto, né, do espaço vetorial polinômios de grau menor ou igual a 2. Tá? Então, depois a gente tem que transformar esse zero aqui num polinômio de grau menor ou igual a 2, onde os coeficientes desses polinômios são todos nulos, são todos zeros. Tá? Então, vamos simplesmente substituindo o que a gente tem até então. Então, quem é o V1 é x menos 1, substituído. O V2, 2x² mais x mais 1, substituído. E no lugar do V3, 2x menos 2. Multiplica A, multiplica B e multiplica C por cada um dos elementos aí dos parênteses. Vai nos dar essa equação. E agora eu organizo essa equação, né? Toda vez que a gente está trabalhando com polinômios, você organiza esses cálculos aqui, esses elementos, separando aqueles que têm x² daqueles que têm só x, daqueles que não têm x, que são os termos independentes. O único que tem x² é esse aqui, 2bx², coloquei o 2b em evidência, né, separando por parênteses, mas agora eu pego aqueles que têm x, ó, é ax, bx e 2cx, colocando o x em evidência. Então, vai ficar a mais b mais 2c, mais abro um outro parênteses e coloco os termos independentes, ou seja, aqueles que não têm a variável x. São eles, menos a, mais b e menos 2c. Igualado a zero. Só que esse zero, na verdade, tem que ser o elemento neutro dos polinômios, né, do conjunto polinômio de grau menor ou igual a 2. Como que se representa isso? 0x² mais 0x mais 0. Termo independente, aquele que tem grau 1 e aquele que tem grau 2, só que com todos eles com coeficientes iguais a 0. Né? O interessante é que se você pega 0 vezes x² mais 0 vezes x mais 0, isso dá 0, né? Dá esse número real 0. Então, isso realmente é equivalente a isso.
tá? Eu apenas dei um jeito de escrever o zero como sendo um polinômio de grau menor ou igual a 2, tá? Que aí a gente compara esse lado esquerdo com o lado direito para obter os valores de A, B e C, tá? Então, com isso, o 2b tem que ser igual a zero, né? A gente chega ao seguinte sistema, 2b igual a zero, significa que o coeficiente de x² do lado esquerdo da nossa equação tem que ser igual ao coeficiente de x² do lado direito. O coeficiente de x do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente de x do lado direito. E o termo independente do lado esquerdo tem que ser igual ao termo independente do lado direito, né? Com essas igualdades, a gente monta esse sistema. Se 2b é igual a zero, isso implica que b é igual a zero, é só passar o 2 dividindo. Tá? E se b é igual a zero, substitui nessas outras duas equações e a gente acaba resumindo o nosso sistema a apenas duas equações. Né? Se b é igual a zero, zero aqui no lugar do b vai ficar a mais 2c igual a zero. Zero aqui novamente no lugar do b vai ficar menos a menos 2c igual a zero. Então, vai ser um sisteminha com essas duas equações. No entanto, essas duas equações aqui são equivalentes, né? Observe que essas duas últimas equações são equivalentes, né? Se você pegar essa primeira e multiplicar ela por menos 1, vai dar exatamente a segunda. Ou seja, elas são equivalentes, se trata da mesma equação. Então, quando se trata da mesma equação, você trabalha só com uma delas para obter a solução do sistema. Vamos pegar a primeira aí. A mais 2c igual a zero. Então, A vai ser igual a menos 2c, ou seja, é só passar o 2c para o segundo membro. Tá? Ou seja, a solução do sistema inicial será A igual a menos 2c, B igual a zero, que a gente obteve aqui, e C pertencente aos reais, ou seja, o C assume qualquer valor real, né? Porque a solução do nosso sistema aqui acabou ficando em função de C. Tá? A gente optou por deixar em função de C, que eu poderia ter deixado em função de A. Né? A gente poderia ter isolado o C no primeiro membro e jogado o A para o segundo membro. Né? Ficaria menos A sobre 2. Né? Aí, no caso, o A é que seria qualquer número real, o B seria igual a zero e o C seria igual a menos A sobre 2. Mas eu achei mais simples a gente isolar o A e colocar ele em função de C. Né? Então, isso significa que o nosso sistema será satisfeito quando tomarmos A igual a menos 2c, ou seja, menos o dobro da última componente. O b tem que ser sempre zero. E essa última componente, que é o c, pode assumir qualquer valor real. Isso significa que o nosso sistema tem infinitas soluções. Né? Por exemplo, se a gente tomar c igual a 1, né? Para cada valor real atribuído a c, você acha uma solução desse sistema. Né? E como c pertence aos reais, como c representa todos os números reais, então a gente tem infinitas soluções, né? Porque para cada valor que você atribuir para C, você acha uma solução. Então, vão dar infinitas. Aí, só para citar um exemplo aqui, se eu tomar C igual a 1, então A vai ser menos 2 vezes 1, que dá menos 2. E o B não é influenciado pelo valor de C, né? O B será sempre zero. B igual a zero. Ou seja, uma solução diferente da trivial. Né? Você vai ter uma solução onde A é menos 2, B é zero e C é 1. Ou seja, a solução será o terno ordenado. Menos 2, 0 e 1. E menos 2, 0 e 1 não é a solução trivial. Né? A solução trivial é aquela que só tem zeros. Né? Seria 0, 0, 0. Ou seja, a gente acabou de mostrar que esse sistema, que é a nossa equação de definição, admite soluções além da trivial. Né? São até infinitas, né? Tem infinitas soluções além da trivial. E bastava que ela apresentasse uma diferente da trivial, a gente já poderia concluir que ela é LD. Portanto, o conjunto A é LD. O nosso conjunto A, dado por esses três polinômios, é linearmente dependente, pois a equação de definição admite soluções além da trivial. Beleza? Observação. Dois vetores são LD, linearmente dependente, se somente se um é múltiplo escalar do outro. Tá? Isso aqui pode ser visto até como um teorema ou um corolário, tá? Uma propriedade aí de linearidade de vetores. Tá? Então, eu coloquei como observação, mas poderia ser visto também como uma propriedade. Então, vamos tentar demonstrar essa afirmação aqui. Demonstração. Né? Aqui está afirmando que
dados dois vetores, né, se esses dois vetores são LD, então um é múltiplo escalar do outro. E vale a volta também, né, porque aqui é somente se. Ou seja, se a gente afirmar que eu tenho dois vetores e um deles é múltiplo escalar do outro, então isso vai implicar que esses dois vetores são LD. Tá? Então, para provar uma afirmação que envolve se somente se, você tem que provar a ida e a volta. Ou seja, supõe esse lado esquerdo como hipótese para chegar no lado direito, que é a tese, e depois você supõe o lado direito como uma hipótese e tenta chegar no lado esquerdo, que será agora a sua tese. Então, vamos fazer primeiro a ida. Tomamos como hipótese esse lado esquerdo. Então, temos por hipótese que V1 e V2 são LD. Né? Então, são dois vetores LD. Estou chamando eles de V1 e V2. Então, a nossa hipótese é que V1 e V2 são LD. Então, se eles são LD, é porque essa equação aqui, ó, a equação de definição de linearidade, AV1 mais BV2 igual a zero, admite pelo menos uma solução diferente da trivial, né? Ou seja, além da trivial. Tá? Então, se a gente está tomando por hipótese, a gente está afirmando que V1 e V2 são LD, significa que a gente está afirmando que essa equação admite pelo menos uma solução além da trivial. Né? Ou seja, A diferente de zero ou B diferente de zero. Ou seja, pelo menos um desses coeficientes aqui, A e B, pode ser diferente de zero e mesmo assim essa equação será verdadeira. Ou seja, esse lado esquerdo vai dar igual ao lado direito. Tá? Ok, e com isso, com essa informação, eu tenho que mostrar que um desses vetores é múltiplo escalar do outro. Tá? Então, digamos que A é diferente de zero, né? Porque se V1 e V2 são LD, é porque essa solução aqui, ó, essa equação admite pelo menos uma solução trivial. Isso significa que ou o coeficiente A ou o B é diferente de zero. Tá? Ou A ou o B é diferente de zero, ou até mesmo ambos é diferente de zero. Tá? Vou supor que o A é diferente de zero. Eu poderia supor que o B é diferente de zero, mas só para generalizar aqui, para a gente continuar com o nosso raciocínio, eu estou supondo que o A é diferente de zero. Então, se o A é diferente de zero, nós vamos ter AV1 mais BV2 igual a zero, e o V1 será igual a menos B sobre A, V2. Ou seja, se A é diferente de zero, eu posso pegar esse BV2, passar ele para o segundo membro, vai ficar menos BV2, e o A eu posso passar ele dividindo, né? Já que ele é diferente de zero. Por isso é importante afirmar que um deles é diferente de zero, porque se o A fosse igual a zero, você não poderia passar o A dividindo, porque divisão por zero não tem sentido, tá? Não pertence aos reais. Ok? Então, supondo que A é diferente de zero, e eu posso supor isso porque V1 e V2 são LD, e se eles são LD, pelo menos um desses coeficientes é diferente de zero. Então, se A é diferente de zero, eu posso fazer isso. Ou seja, eu posso escrever V1 como sendo menos B sobre A, V2. Em outras palavras, eu estou mostrando que V1 é um múltiplo escalar de V2. Né? Porque tanto B quanto A são números reais. E a divisão de números reais, desde que A não seja zero, é também um número real. Então, aqui é V1 igual a um número real vezes V2. Ou seja, eu estou afirmando que V1 é um múltiplo escalar de V2. Ok? Então, está aprovado aí a nossa primeira parte. Ou seja, V1 é um múltiplo escalar de V2. Então, a ida foi provada. A gente supôs dois vetores LD e com isso a gente mostrou que necessariamente um é múltiplo escalar do outro. Agora vamos fazer a volta. Supor que esse lado direito é a nossa hipótese para tentar comprovar esse lado esquerdo. A volta. Temos por hipótese que um vetor é múltiplo escalar do outro, que é esse lado direito. Tá. Se um é múltiplo escalar do outro, né, então significa que um desses vetores é igual a um número real vezes o outro. Vamos supor, né, suponhamos que V1 é igual a alfa V2, né, que você poderia ter feito o contrário também. Você poderia ter colocado V2 igual a alfa V1. Porque se um é múltiplo do outro, significa que vai ter algum número real que multiplicado por um deles dá igual ao outro. Tá. Se um é múltiplo do outro, então a gente pode trabalhar essa equação da seguinte forma. Levar tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar V1 menos alfa V2, que é igual a zero. Está vendo aqui? Ó? Agora, pega essa equação e compara ela com a equação de definição de linearidade. Né?
Quando a gente compara ela com a equação de definição de linearidade, esse menos alfa aqui está no lugar do B, e quem que está no lugar do A? Né? Tem um número aqui no lugar do A. Esse número é o número real 1. Né? Se não aparece é porque é o número real 1. Então, essa equação aqui está no formato da equação de definição de linearidade, onde um dos coeficientes aqui não é zero. Né? Ou seja, esse coeficiente de V1 aqui é 1, e a gente sabe que 1 é diferente de zero. A gente só não pode afirmar isso por menos alfa. Né? Esse alfa aqui a gente não tem certeza, ele pode ser o número real 0 ou não. Mas esse aqui a gente tem certeza, ele é o número real 1, e 1 é diferente de zero. Então, se um dos coeficientes desses vetores é diferente de zero, podemos concluir, então, que esses dois vetores são LD, ok? Porque tem pelo menos uma solução diferente da trivial. Tem pelo menos um dos coeficientes diferente de zero. Né? Ou seja, a equação de definição de linearidade apresenta pelo menos um coeficiente não nulo, diferente de zero no caso, né? A saber, o número 1, que é o coeficiente de V1. Logo, existe solução diferente da trivial. Portanto, V1 e V2 são LD, como se queria demonstrar. Tá? Então, a gente partiu do lado direito e conseguiu chegar no lado esquerdo. Então, provamos a nossa observação, a nossa propriedade. Ok? Esse resultado aqui, essa observação, é bastante importante para resolver alguns exercícios de forma bem rápida. Né? Toda vez que a gente tiver um conjunto que tem apenas dois elementos, dois vetores, fica fácil verificar se eles são LI ou LD. Tá? Eles serão LD se somente se um for múltiplo escalar do outro. Agora, se um não for múltiplo escalar do outro, então eles não serão LD, ou seja, eles serão LI, né? Porque é a negativa dessa afirmação. Né? Dois vetores são LD se somente se um é múltiplo escalar do outro. Agora, se você pega o contrário dessa afirmação aqui do lado esquerdo, você tem que chegar no contrário da afirmação do lado direito, porque aqui é um se somente se, é uma equivalência. E qual é o contrário da afirmação de LD? É o LI, não é isso? Ou seja, se dois vetores são LI, né, dois vetores são LI, se somente se um não é múltiplo escalar do outro. Então, dá para a gente resolver muitos exercícios aí rapidamente com essa observação, ok? Vamos para alguns deles. Os exemplos aí, para a gente tentar, sem necessidade de muitos cálculos, verificar se o conjunto é LI ou LD. Nesse caso aqui eu tenho um conjunto que só tem dois elementos, dois vetores. E esses vetores, né, esses elementos são matrizes, né? São matrizes quadradas de ordem 2, né? Ou seja, é um conjunto que é subconjunto do M22. M22 representa todas as matrizes que têm duas linhas e duas colunas de números reais, tá? Então, obviamente, é um subconjunto dela. Tá, então, e aí? Preciso usar a definição, né? Para verificar se esse conjunto é LI ou LD, de acordo com a nossa última observação, isso não é necessário. Basta verificar se um aqui é múltiplo do outro. Né? Nem sempre a multiplicidade é vista de forma rápida. Tá? Nesse caso aqui, dá para ver isso de forma rápida. Né? Essa segunda matriz é exatamente o triplo da primeira. Tá? Ó, multiplica essa primeira por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Ou seja, esse vetor V2 aqui, que é o segundo, é 3 vezes o vetor V1, que é o primeiro. Né? Ó, este conjunto é LD, linearmente dependente, pois o segundo vetor é múltiplo escalar do primeiro, ou seja, V2 é igual a 3V1. Tá? Mas nem sempre a gente consegue ver isso de forma bem fácil. Né? Quando é o dobro, o triplo, o quádruplo, números pequenos, a gente consegue ver rapidamente. Né? Mas quando um elemento, por exemplo, é 1/8 da outra, né? Nem sempre dá para a gente ver isso de imediatamente. E como que você faz o teste? Você vai dividindo os valores de forma correspondente, ou seja, o primeiro elemento dessa matriz você divide por esse primeiro, ó, 3 dividido por 1 dá 3. O segundo você divide pelo segundo, ou seja, ser dividido por 2 também dá 3. Menos 12 dividido por menos 4 dá 3. Menos 9 dividido por menos 3 dá 3. Então, como essas divisões resultam todas no número real 3,
significa que esses dois vetores são proporcionais, ou seja, um é múltiplo do outro. Tá? Então, quando vocês quiserem fazer um teste para estar verificando, né, quando não for tão simples essa verificação, quando ela não for imediata, é só dividir elemento correspondente por elemento correspondente. Tá? O único problema desse método é porque, às vezes, se você tiver zero em um deles, tem que tomar cuidado para não dividir. Por exemplo, se aqui fosse zero, eu não poderia pegar 1 dividido por zero, porque não faz sentido. Então, a minha sugestão é pegar o zero e dividir por 1, que aí dá zero. Ou seja, em vez de dividir da esquerda para a direita, você divide da direita para a esquerda. E assim por diante, tá? Tentando evitar deixar o zero no denominador. Se o zero ficar no denominador, significa que esse método não dá certo, e você tem que verificar se realmente tem um número que, vezes um desses vetores resulta no outro vetor. Se não tiver, então eles não são múltiplos. E se não são múltiplos, você vai poder concluir que aquele conjunto é LI. Tá? Mas lembrando que essa observação, esse uso aqui, esse uso dessa propriedade só vale para conjuntos que têm apenas 2 elementos. Se tiver 3 ou mais, isso já não serve, tá? Tem que usar com cautela lá, tem apenas uma única maneira lá em que ele vai servir. Eu vou explicar logo adiante. Letra B, tem um conjunto aqui apenas com 2 vetores também, né? Um subconjunto do R2. E aí, esses 2 vetores, um é múltiplo do outro, né? Dá para ver aí de cara se um vetor é múltiplo do outro, né? Então, você poderia usar o método da proporção, né, da divisão. Divide 2 por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Menos 1 dividido por 3 dá 2 também? Não, né? É menos 1/3. Então, como deu razões diferentes, significa que esses dois vetores não são proporcionais, não são múltiplos. Tá? Então, você pode fazer essa ideia da razão, ou então a ideia de multiplicação mesmo. Como é que esse 1 poderia se transformar em 2 usando uma multiplicação? É só pegar esse 1 e multiplicar por 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, você teria que multiplicar também por 2 esse 3 e o resultado teria que ser esse segundo termo aqui. Só que 2 vezes 3 não dá esse termo aqui. 2 vezes 3 é 6, e não menos 1. Então, é outra forma de verificar que esses dois vetores não são múltiplos. Né? Então, tendo em vista que um vetor não é múltiplo escalar do outro, então esse conjunto é LI. C, na letra C aqui, ó, vem 3 vetores. Né? Daí vem o problema, foi o que eu afirmei agora há pouco. Para usar essa nossa observação, nós temos que ter apenas conjuntos com 2 elementos, 2 vetores. Aqui tem 3, então provavelmente não dá. Não é válido aquela observação, não tem como a gente usar ela nesse exemplo. Tá? Então, quando o conjunto tem mais de 2 vetores, a simples verificação de multiplicidade não é suficiente para afirmar que o conjunto seja LI. Ou seja, deve-se verificar usando a definição, aquela equação de definição, onde você monta a combinação linear desses vetores e iguala ele ao vetor nulo do espaço vetorial em questão e verifica se aquela equação admite apenas a solução trivial. Se admitir apenas a solução trivial, então ele será LI. Agora, se admitir outra solução além da trivial, ele será LD. Tá? Se vocês fizerem uma verificação rápida aqui, né, se vocês forem tentar usar a observação do nosso slide anterior, vocês conseguem ver aqui que nenhum desses polinômios é múltiplo escalar do outro. Esse segundo não é múltiplo do primeiro, o terceiro não é múltiplo do primeiro e nem o terceiro é múltiplo do segundo. Aí você pode ser levado ao erro e afirmar que esse conjunto é LI, porque nenhum é múltiplo do outro. E você estaria errado, tá? Ou seja, realmente nenhum é múltiplo do outro, mas isso não significa que você pode dizer que eles são LI, porque aqui tem mais de 2 vetores. Então, tem que usar realmente a definição para verificar, ok? Uma coisa que você pode usar quando tem mais de 2 vetores é a afirmação de LD. Tá? Para a afirmação de LI não serve, mas para a afirmação de LD ela serve. Tipo assim, se você conseguir... Aqui tem 3 vetores. Se você conseguisse visualizar de imediato que um desses vetores é múltiplo escalar de algum dos outros, por exemplo, se esse terceiro fosse múltiplo escalar desse primeiro. Se fosse múltiplo, você já poderia afirmar que todo esse conjunto é LD.
Tá vendo? É uma exceçãozinha aí, dá para a gente usar. Então, para usar a ideia da nossa observação para LD, se um for múltiplo escalar de qualquer outro, você consegue fazer isso, é válido. Agora, se você não consegue verificar que tem um vetor múltiplo do outro, né? Se na verdade, você faz a verificação e comprova que nenhum é múltiplo escalar de nenhum outro, você ainda não pode afirmar que eles são LI. Tem que ir lá para o uso da definição, tá? Porque por mais que nenhum seja múltiplo escalar do outro, pode ser ainda que eles sejam LI e pode ser que ele seja LD. Cuidado, então, quando tiver mais de 2 vetores. Tá? A minha sugestão é que vocês usem essa observação só quando tiver apenas 2 vetores. Base de um espaço vetorial. O que é base de um espaço vetorial? Um conjunto B, que contém os vetores V1, V2, V3 até Vn, contido no espaço vetorial V, ou seja, B é um subconjunto do espaço vetorial V. Tá? Então, esse conjunto B é chamado de base do espaço vetorial V se são satisfeitos esses dois critérios aqui. Ou seja, se esse conjunto B é LI, linearmente independente, e se esse conjunto B gera o espaço vetorial V em questão. Tá? Então, essa questão de geração a gente já viu em aulas anteriores, né? Então, tem que relembrar lá. Tá? Então, para afirmar que um conjunto é base de um espaço vetorial, você tem que comprovar esses dois critérios. Ou seja, você tem que mostrar que B é formado por vetores linearmente independentes e tem que mostrar que esse conjunto B, né, esses vetores do conjunto B, geram o espaço vetorial V. Tá? Se pelo menos um desses critérios aqui não forem verificados, ou seja, não se confirmarem, então o conjunto B não será a base do espaço vetorial em questão. Exemplo, o conjunto B dado pelos vetores 1, 1 e menos 1 e 0 é base do R2. Tá? Aqui eu já estou afirmando isso, mas vamos mostrar isso, vamos comprovar. Né? Ou seja, meu exemplo aqui eu poderia colocar como sendo uma pergunta. Eu poderia dizer assim, B de 1 com os vetores 1, 1 e menos 1 e 0 é base de R2? Né? Se eu estivesse pedindo para você verificar, como que você faria essa verificação? Testando esses dois critérios. Tá? Vamos lá. No primeiro critério, vamos verificar se B é LI, se os vetores do conjunto B são linearmente independentes. Como que se faz isso? Você escreve a combinação linear desses vetores e iguala ao vetor nulo. Né? Aqui eu já fiz de forma um pouco direta. Né? Esse primeiro vetor aqui é o V1, esse segundo vetor é o V2. Então, em vez de botar V1 e V2, eu já botei os vetores em si. 1 em 1, menos 1 em 0. A e B, que são os números reais, né? Ou seja, você tem que resolver o sistema aqui e encontrar os valores de A e B. Se a solução desse sistema for apenas A igual a 0 e B igual a 0, então ele será LI. Mas se existir alguma outra solução, além de A igual a 0 ou B igual a 0, que satisfaça essa equação, então B será LD. Tá? Então, só multiplicar o A, multiplica o B, depois soma de forma correspondente. Né? Então, A vai somar o menos B e A vai somar 0. Igualando ao vetor nulo do R2, que é o 0, 0. Isso te fornece um sistema, que A mais 0 é 0, igual a 0. A gente já tem o valor de A igual a 0. E na primeira equação, passa o B para o outro lado, né? Então A é igual a B. Só se A é igual a 0, então B também é igual a 0. Ou seja, a solução desse sistema é A igual a 0 e B igual a 0. Ambos são nulos. Então, significa que o conjunto B é LI. Então, está satisfeito o primeiro critério de base. Tá? Mas você ainda não pode afirmar que o conjunto B é uma base do espaço vetorial R2. Só poderá afirmar depois de comprovado as duas. Viu? Se pelo menos uma falhar, então você vai afirmar que B não é base. Então vamos para o segundo. O subespaço gerado por B é, lembra lá das nossas aulas anteriores, como que a gente encontra o subespaço gerado por um conjunto qualquer, no caso aqui o nosso conjunto B, né? Você toma a combinação linear desses vetores do conjunto B, então A vezes 1 em 1 mais B vezes menos 1 em 0, e iguala a um vetor genérico do espaço vetorial em questão, nesse caso o R2. E um vetor genérico do R2 é o XY. Né?
Então, xy é igual a vezes 1 e 1 mais b vezes menos 1 e 0. Multiplico o a aqui dentro, multiplico o b aqui dentro, depois somo isso, vai dar a menos b igual a 0. Né? Ou seja, daí a gente chega no sistema em que a menos b vale x e a vale y. Né? Primeira componente é igual à primeira e segunda componente é igual à segunda. Da segunda equação, nós já temos que a vale y, né? Porque aqui a ideia é encontrar resultados, valores para a e para b em função de x e y. Tá? Então, se y vale a, significa que a vale y. E, substituindo nessa primeira equação, né? Se a vale y, então substitui o a por y, então o b será igual a y menos x. Né? Só passar o y para o outro lado, vai ficar x menos y, multiplico por menos 1, fica y menos x. Então, a vale y e b vale y menos x. Aí você retorna nessa equação aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui, você vai utilizar apenas esse lado esquerdo dessa equação agora, e substituir o a por y, que é o valor encontrado, e o b por y menos x, para encontrar o espaço gerado por esse conjunto B. Então, logo, a vezes 1 mais b vezes menos 1 e 0 é igual. Substitui o a por y e o b por y menos x. Multipliquei y aqui, deu esse par ordenado. Esse y menos x multiplica aqui dentro, dá esse outro par ordenado. Né? Y menos x vezes menos 1 dá menos y mais x. Y menos x vezes 0 dá 0. Que é igual, agora soma esses dois pares ordenados, vai dar x e y. Tá, mas o que significa xy? Xy é exatamente a representação genérica do R2. Isso significa que o conjunto B gera o espaço vetorial em questão, gera o conjunto R2. Tá? Se tivesse chegado em qualquer outro resultado aqui, já não seria exatamente o R2. Para ser o R2, tem que dar um par de letras aqui, né? Um par de letras, um par de números, só que genéricos aqui. XY, poderia ser AB, né? Quaisquer letras. Nesse caso, XY, porque foram elas que a gente assumiu aqui no início. Portanto, B é base do R2, né? Ou seja, como foi verificado, como se confirmou os dois critérios de base, então a gente agora pode afirmar que esse conjunto B realmente é base do espaço vetorial R2, beleza? Sigamos aí. Observação. A base mais simples de um espaço vetorial é denominada base canônica. Né? Na verdade, a gente já comenta a respeito dessa expressão desde a geometria analítica. Né? Lá na geometria analítica, a gente já fala sobre essa base canônica. Né? As bases que definem o plano cartesiano, as bases que definem o espaço tridimensional. Né? Aqui a gente vai ver as bases que definem qualquer espaço vetorial. Né? Então pode ser o R2, R3, R4, R5, o P2, P3, P4, P5, né? A M2 por 3, M5 por 2, né? Ou seja, o conjunto das matrizes, o conjunto dos polinômios, os conjuntos de pares ternos, quádruplas ordenadas, tudo isso aí. Tá? E recebe um nome especial, base canônica, às bases mais simples desses espaços vetoriais. E quem são essas bases? Né? Ó, a base canônica do R, né, dos números reais, que os números reais é um espaço vetorial, é simplesmente o número 1. É o conjunto B formado apenas com o número real 1. Né? Ou seja, ela é a base mais simples, porque basta tomar múltiplos do número 1 que você obtém todos os números reais. Né? Se você quer obter o 0, 0 vezes 1 dá 0. Se você quer obter o 5, 5 vezes 1 dá 5. Se você quer obter um nono vezes 1 dá um nono. Ou seja, a partir da multiplicação por 1, você consegue obter qualquer número real, qualquer número desse espaço vetorial. Por isso a gente diz que esse 1 aqui forma a base canônica do R. É o mais simples no caso. Tá? Na verdade, qualquer conjunto com um único elemento é base do R. Se você pegar um conjunto com o número real 5, ele também é base do R. Mas só que ele não é a base mais simples, digamos assim. Ele não é a base canônica. A base canônica é apenas o 1. Tá? Agora, se eu pegar o número real 5, ele é uma base do R, mas não é a base canônica, não é a base mais simples. Tá?
Por que que o 5 também seria uma base do R? Porque a partir do 5 você consegue, por multiplicações, obter qualquer número real também. Se você quer obter o 0, por exemplo, 0 vezes 5 dá 0. Se você quer obter o número 1, como que você obtém o número 1 a partir do 5? Né? Pega o 5 e multiplica por qual número real? É só multiplicar 5 por 1/5. 1/5 é um número real, né? Então, 5 vezes 1/5 dá 1. E assim você consegue obter qualquer outro número real a partir do 5 usando multiplicações. Beleza? Agora, o R2, qual que é a base canônica do R2? É justamente um conjunto formado por esses dois vetores, o vetor 1, 0 e o 0 e 1. Tá? Ou seja, qualquer vetor lá do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores aqui, ó, e de forma bem simples. Por exemplo, se você pegar o par ordenado 3 e 2. O par ordenado 3 e 2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. É só pegar 3 vezes esse primeiro, mais 2 vezes o segundo. Porque aqui vai ficar 3, 0 e aqui 0, 2. E 3, 0 somado com 0 e 2 vai dar justamente o 3, 2. O par ordenado 3, 2. Tá? Então, essa é a base canônica do R2. Né? Esse par de vetores aqui, a partir deles, usando soma de múltiplos desses vetores, a gente obtém qualquer outro vetor do R2. Né? A gente obtém qualquer ponto lá do plano cartesiano. Por isso, isso aqui é a base canônica. E é a base, né? E é chamada de base canônica porque é a mais simples delas. No 3, nós temos aqui a base do R3. A base do R3 é um conjunto que tem 3 vetores, onde o primeiro tem 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Observem que todas essas bases canônicas são sempre um jogo entre zeros e uns. Né? Ou seja, você pega cada elemento composto por zeros e apenas um número 1 e vai variando a posição desse número 1. Aqui ele está na primeira posição, aqui está na segunda, aqui ele está na terceira. Então, esses três vetores em conjuntos formam a base canônica do R3. Qualquer ponto lá do espaço tridimensional, qualquer vetor do espaço tridimensional pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. E assim também você estenderia para o R4, R5, Rn. Tá? O R4 seria um conjunto com 4 vetores, onde você teria zeros e o 1 trocando ele de lugar. Então, seria 1, 0, 0, 0, depois o 0, 1, 0, 0, depois o outro vetor 0, 0, 1, 0, e o último vetor seria 0, 0, 0, 1. E assim por diante. Tá? Ou seja, uma forma que a gente consegue ver aqui uma relação é que para o espaço vetorial R, a base canônica tem um único vetor. Para o R2, a base canônica, ou qualquer base, tem 2 vetores. Para o R3, a base canônica, ou qualquer base do R3, tem 3 vetores. É essa relação que eu quero que vocês consigam enxergar. Então, lá no R4, a base canônica do R4 vai ter 4 vetores, assim como qualquer base, não é só a base canônica. Qualquer base do R4 tem que ter 4 vetores. Qualquer base do R5 tem que ter 5 vetores. Né? Mas não é só ter 5 vetores, esses 5 vetores têm que ser LI, né, linearmente independente, e tem que gerar aquele espaço vetorial em questão. Okay? No caso das matrizes, ó, a base canônica da matriz M2 por 2, lembrando que M2 por 2 é o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, né? 2 linhas e 2 colunas. Então, quem que seria a base canônica desse espaço vetorial em questão? Então, ele tem quantos elementos? Né? Para a gente saber quantos elementos ele tem, na verdade, você toma... Né? Antes de eu explicar essa relação, pega só a questão lógica mesmo. Uma matriz de ordem 2 por 2, que tem zeros e 1, você tem 1, coloca os zeros. E agora vai trocando 1 de lugar. Né? Então, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, depois de trocados todas as posições possíveis para 1, você conseguiu construir apenas 4 matrizes, 4 vetores. Então, toda base desse espaço vetorial em questão tem que ter 4 matrizes. Tanto a base canônica como qualquer outra base desse mesmo espaço vetorial tem que ter 4 matrizes. Tá? Uma outra forma de você saber que são 4 matrizes é fazendo o produto do número de linha pelos números de colunas. 2 vezes 2 dá 4. Então, significa que
toda base desse conjunto, desse espaço vetorial aqui, tem que ter 4 vetores. E esses 4 vetores têm que ser LI e tem que gerar esse espaço vetorial em questão. Tá? Então, se a gente tivesse no conjunto de matrizes de ordem 2 por 3, 2 vezes 3, 6. Então, a minha base teria que ter 6 matrizes, 6 vetores, e assim por diante. Já o conjunto dos polinômios, né, esse aqui é o único que foge um pouco da regra entre jogo de zeros e uns, né? Para espaços vetoriais dentro dos R's, né? R1, R2, Rn. E dentro das matrizes é sempre um jogo entre zeros e 1. Já para os polinômios, isso não ocorre, né? Na verdade, a base canônica dos polinômios é 1 e os termos, né? Os termos de grau, o x lá, a letra que for colocada, né? Que se for um polinômio na variável x, então você usa x. Se for um polinômio na variável y, então você usa y, e assim por diante. Mas aí você tem que tomar ele de grau 0 até o grau daquele polinômio. Por exemplo, se eu estou no P2, P2 significa os polinômios de grau menor ou igual a 2. Então, a base canônica do P2 vai ser formada por o grau 0, que significa x elevado a 0, só que x elevado a 0 é 1. X elevado a 1 e x elevado a 2. Né? Sendo P2, você vai até no máximo até o grau 2. Então, 1x e x quadrado forma a base canônica do P2. Se fosse o P3, então seria 1x, x quadrado, x cubo. Se fosse o P5, 1x, x quadrado, x cubo, x quarta, x quinta. E assim por diante. Tá? E observe que a base canônica, aí, no caso, sempre tem n mais 1 vetores. Né? Então, o P2, por exemplo, o P2 tem 3 vetores. Né? A base canônica do P2 é composta pelo número real 1, pela variável x e pela variável x quadrada. Conta quantos elementos tem aqui. 1, 2, 3. 3 é sempre esse número, essa potência aqui maior, que é o 2 somado com 1. Né? Se a gente está no P5, uma base do P5 vai ter que ter quantos polinômios, quantos vetores? Vai ter que ter 6, que é 5 mais 1. Então, o Pn tem n mais 1 vetores. Okay? Lembrando que esse 1 aqui é porque é o de grau 0 que a gente diz. Né? Aqui, ó, grau 2, grau 1, que é x elevado a 1, e aqui seria o grau 0, x elevado a 0. Só que todo valor real elevado a 0, com exceção do próprio 0, é 1. Né? Por isso, 1 aqui. Esse seria uma base, que é a especial base canônica, é a mais simples dos Pn, dos polinômios de grau menor ou igual a n. Vamos para a dimensão de um espaço vetorial. O que é a dimensão de um espaço vetorial? Seja V um espaço vetorial, se V possui uma base com n vetores, então a dimensão de V, denota-se dessa forma, é igual a n. Ou seja, em outras palavras, a dimensão de um espaço vetorial é justamente o número de vetores que as suas bases possuem. Né? Lembra que nessa observação anterior aqui, eu disse que o R2, as bases do R2 têm sempre 2 vetores. Né? A gente olha, basta olhar para a potência aqui da notação. R2, então 2 vetores. R3, 3 vetores. R7, 7 vetores. E isso aqui é que dá a dimensão de cada um deles. Né? R3, qual que é a dimensão do R3? É 3. Por quê? Porque toda base do R3 tem 3 vetores. Qual é a dimensão do R2? É 2. Por quê? Porque toda base do R2 tem 2 vetores. Qual a dimensão do R? É 1, porque toda base do R tem um vetor, que é um número real. Pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, qualquer número real. Né? No entanto, o 1 é o mais simples dele, que é a chamada base canônica. Tá? E assim por diante. Tá? Então, se eu quero saber qual é a base, qual que é a dimensão desse espaço vetorial aqui, ó, M2 por 2, como que eu sei a base dele? A base dele é a dimensão desse espaço vetorial é equivalente ao número de vetores que as bases desse espaço vetorial contêm. E como a gente viu na nossa observação, para me obter o número de vetores dessa base, eu multiplico o número de linha pelo número de coluna. 2 vezes 2, 4.
Então, se tem que ter 4 vetores nas bases, significa que a dimensão dele também é 4. E assim por diante, tá? E se V não possui uma base, por definição, diremos que a dimensão de V é zero. Zero, número real zero, tá? A dimensão ela é sempre um número natural, tá? O número de dimensão é sempre um número natural, ou seja, um espaço vetorial ele tem dimensão 0, 1, 2, 3, 4. Não tem como ele ter dimensão 1 meio, dimensão menos 7, tá? Não existe isso. Por definição, a dimensão é um número natural. Se V tem uma base com infinitos vetores, então a dimensão de V é dada pelo símbolo de infinito, ou seja, é infinita. Tá? Exemplos. A dimensão do R2 é 2, pois toda base do R2 tem 2 vetores, que eu já mencionei anteriormente. Então, a dimensão do Rn é n, né? Porque toda base do Rn tem n vetores. A dimensão de M2 por 2 é 4. A dimensão de m por n, é m vezes n, ou seja, é só multiplicar o número de linhas pelo número de coluna. A dimensão de Pn é n mais 1, ou seja, é só pegar esse índice n aqui e somar por 1. Né? Se fosse o P2, era 2 mais 1, que dá 3. Se fosse o P7, era 7 mais 1, que dá 8, e assim por diante. E a dimensão do espaço vetorial nulo é zero. Né? Ou seja, quando a gente estiver tratando do espaço vetorial nulo, que é aquele que só tem o vetor nulo, a dimensão dele será sempre, por definição, zero. Beleza?